bora mergulhar num dos capítulos mais intensos e visuais de todo o Apocalipse, o capítulo 14. Ele joga a gente bem no meio de uma sequência de visões assim de tirar o fôlego. Um grupo fiel, firme num monte sagrado, anjos cruzando os céus com mensagens urgentes para todo mundo e, no final, duas colheitas que basicamente selam os destinos. É muita coisa. Então, vamos lá. Olha só que interessante. O capítulo começa não com uma imagem, mas com um som. Pensa nisso. Uma voz que vem do céu e que soa como o barulho de um oceano inteiro e, ao mesmo tempo, como um trovão poderoso. É esse o pano de fundo sonoro para a primeira cena que a gente encontra, uma cena de esperança bem no meio do caos. E essa voz grandiosa nos leva direto para o Monte Sião. Em meio a todo aquele turbilhão de símbolos do Apocalipse, aqui a gente encontra um momento de estabilidade, de paz. E no centro de tudo está o Cordeiro, que é essa figura do sacrifício e da vitória. E junto com ele, um grupo bem específico, os 144 mil. Tá, mas quem são essas pessoas? O ponto principal aqui, gente, não é um número exato, mas o que ele representa. Um povo completo, totalmente fiel. Cada característica deles tem um significado enorme. Ter o nome do Pai e do Cordeiro na testa, por exemplo, é o selo de que eles pertencem a Deus, sabe? Um contraste direto com a marca da besta que aparece depois. Seguir o Cordeiro para onde for, isso fala de uma lealdade assim, radical, sem questionar. E serem chamados de primícias, isso vem lá do Antigo Testamento, da ideia de oferecer a Deus o melhor da colheita, ou seja, eles são uma oferta consagrada, valiosíssima. E por fim, a ausência de mentira mostra uma integridade profunda. Eles são basicamente o retrato da fidelidade que aguenta firme até o fim. Dessa cena de firmeza no Monte Sião, é como se a câmera se afastasse e subisse para o céu. A visão se torna global. E aí surgem 3 anjos voando, e cada um deles carrega uma mensagem urgente para toda a humanidade. Esse é o ponto de virada, uma encruzilhada universal onde todo mundo vai precisar fazer uma escolha. A mensagem do primeiro anjo é um chamado universal, reto e direto. Temei a Deus e dá-lhe glória. Num mundo cheio de distrações, de ídolos, essa é uma convocação para a gente realinhar a nossa adoração, voltar para a fonte verdadeira, o Criador de tudo. E a urgência total, porque a hora do seu juízo chegou. Logo depois do chamado, vem um anúncio que é uma bomba. Caiu Babilônia, a grande. A proclamação é definitiva, chocante. Mas o que ou quem é essa tal de Babilônia? Então vamos lá. Babilônia, aqui, não é a cidade antiga que a gente estudou na escola. É tipo um codinome, um símbolo muito forte para qualquer sistema humano, seja político, religioso, econômico, que se coloca contra Deus, que promove idolatria e corrupção. A mensagem do anjo é que o colapso desses sistemas arrogantes não é uma possibilidade, não. É uma certeza. Já está decretado. E a terceira mensagem fecha o cerco com um aviso muito sério. Ela deixa as consequências bem claras. Se alinhar a besta, que é outro símbolo para o poder que se opõe a Deus, significa beber do vinho da ira de Deus. Não tem meio termo. A escolha de quem se adora tem consequências finais, definitivas. Então, quando a gente junta as 3 mensagens, a sequência faz todo sentido. Primeiro, vem o chamado para a adoração correta. Segundo, a notícia de que o sistema rival já foi julgado e condenado. E terceiro, o aviso bem claro sobre o perigo de se aliar a esse sistema que já está em queda. A humanidade é colocada diante de uma escolha informada, com todas as cartas na mesa. Depois que essas mensagens ecoam pelo mundo todo, a narrativa muda para as consequências. Como é que essas escolhas se materializam na prática? O capítulo responde com 2 imagens de colheita, poderosíssimas e bem contrastantes, mostrando o resultado final da decisão de cada um. A primeira colheita é a dos grãos da terra. Quem faz essa colheita é uma figura divina, semelhante ao Filho do Homem, usando uma foice afiada. A palavra-chave aqui é madura. A colheita acontece no tempo certo, no momento perfeito. É uma imagem de recolhimento, de juntar aquilo que está pronto e que pertence a Deus. E então, a cena muda drasticamente. A segunda colheita não é de grãos, mas de uvas. Um anjo diferente faz o trabalho e o destino das uvas é o grande lagar da ira de Deus. A imagem vai de um recolhimento organizado para um esmagamento violento. O contraste não podia ser maior.
Esse quadro aqui deixa tudo muito claro. 2 ceifeiros, 2 tipos de fruto, 2 destinos completamente diferentes. A colheita dos grãos simboliza a redenção, a reunião dos fiéis. Já a colheita das uvas, por outro lado, simboliza o juízo sobre a rebelião. O capítulo desenha literalmente que existem 2 caminhos e que eles levam a lugares opostos. E o que é esse tal de lagar? É um dos símbolos mais fortes de juízo na Bíblia. Assim como as uvas são esmagadas para extrair o suco, a imagem representa a execução plena da justiça divina. É a consequência gráfica inevitável daquele aviso que o terceiro anjo deu. Certo. Então, no meio de todas essas visões cósmicas, de anjos, colheitas, julgamentos, qual é a mensagem prática, o que fica para quem está lendo ou ouvindo essa história toda? O próprio texto não nos deixa na dúvida. Ele nos dá a chave para entender tudo isso. No meio de toda essa agitação, o texto faz uma pausa e diz: aqui está a perseverança dos santos. A resposta para essa crise toda não é o desespero, mas sim a resistência paciente. E como é essa resistência? É algo prático. Guardar os mandamentos de Deus e manter a fé em Jesus. Não é uma espera passiva de braços cruzados, mas uma lealdade ativa. É um chamado à resistência fiel. E com isso, o capítulo 14 nos deixa com uma reflexão muito poderosa. Numa história com escolhas tão definitivas e destinos tão contrastantes, a esperança não está em não ter problemas, mas sim na fidelidade que persevera através deles. A verdadeira segurança parece estar em ter o nome do Cordeiro na testa e não em tentar escapar da colheita. Uma ideia e tanto para a gente pensar. Valeu pela companhia